Bom, pessoal, para a gente começar a fazer uma revisão, primeiramente pedir desculpa, né, de não poder estar na aula hoje, devido à conjuntivite que o professor pegou, até desculpem aí por causa do óculos, mas o que a gente precisa reler das aulas que a gente passou, primeiramente a aula sobre ética, aquela que a gente estudou sobre ética e moral, entender o que seria a ética e o que seria moral, quais são as diferenças, né, as expressões éticas relacionadas a sistemas de informação, princípios específicos da conduta que podem ser usados para orientar decisões de problemas éticos, né? Tecnologia de sistema de informação propõe desafios e aos indivíduos, né? E principalmente para a pessoa que está envolvida aí com trato de informações. Então, entender a questão da privacidade, da confessionalidade, né? Autenticidade, integridade da informação, as informações, né, na mão da concorrência, por exemplo, projetos, né, que não podem ser divulgados, espionagem industrial, com relação a informações corrompidas, né, da integralidade, ações de programas maliciosos, né, questões de permissões de acesso, de informação, usos de certificados digitais, enfim, reler a nossa aula sobre ética e questão moral e entender quais são os desafios aí para todos da área de TI de informação, né? Entender o risco morais das novas tecnologias, né? Que o moral é o que vem de dentro, a ética é o que está de fora do indivíduo. Entender que com relação às áreas de TI, por exemplo, estabelecer políticas éticas, né, corporativas que incluam questões de sistemas de informação, permitir acesso ou não a redes sociais no horário de trabalho, aí é uma questão de cada empresa, estabelecer os limites, né, e conscientizar as pessoas das empresas ou que vocês estão tratando aí nessa área de TI sobre as vantagens e perigos que se envolvem, né, do acesso às questões digitais. A questão de publicação de dados, né? Estabelecer políticas éticas corporativas, ou seja, aí não é uma questão moral, mas a ética corporativa da empresa que estão tratando, né? E entender as dimensões disso aí nas áreas de sistema de informação, direitos e deveres sobre informação, direitos sobre a propriedade, propriedade intelectual, né? Propriedade da empresa, o homework dessa empresa, prestação de contas e controle das informações que são gerenciadas dentro dessa empresa sobre TI e deveres sobre a informação, né? A proibição, por exemplo, de gravar e fazer uso de documentos produzidos pela empresa, proibição de gravar documentos particulares na pastas que são compartilhadas com a rede da empresa, não permitir tentativa de obter acesso não autorizado, né? Conectar a servidores de conta cujo acesso não seja expressamente autorizado pelo usuário e também a questão da responsabilidade do usuário, que isso tem que estar claro aí, ok? Responsabilidade do usuário de manter o sigilo, etc. Né? Enfim, reler toda aquela aula que a gente trabalhou em sala de aula, lembrar do trabalho também que a gente fez em sala de aula, né? A questão de moral, de ética, os vídeos também que a gente passou, e entender os direitos que são preservados, né, de cada um. Direitos sobre informação, privacidade, liberdade na área da internet, lembrar lá dos princípios do Marco Civil da internet, privacidade também do Marco Civil da internet, né, direitos individuais, práticas de informações mais justas, né, dentro, né, simplificar essas informações que são necessárias para pessoas, e também um conjunto de princípios que administra a coleta e o uso de informação sobre os indivíduos. Outra questão também que a gente tem que reler dentro da nossa matéria é quando a gente falar de crimes virtuais. Lembrar dos crimes virtuais, lembrar o que é um crime, né, típico, né, conduta, questão de dolo, culpa que a gente viu. A diferença de um crime virtual é a questão que esse crime ele é realizado
por vias eletrônicas, não só o computador, mas qualquer meio eletrônico. A lembrar a diferenciação de crime virtual puro, crime virtual misto e crime virtual comum. O puro compreende em qualquer conduta ilícita a qual atenta o hardware ou software de um computador, ou seja, tanto a parte física quanto a virtual do computador. Ou seja, o puro é contra o computador ou contra o programa. O crime virtual misto seria o que utiliza a internet para realizar a conduta ilícita. E o objetivo é diferente do que a gente citou anteriormente. Por exemplo, as transações ilegais de valores em conta corrente, ou seja, aí eu uso o computador para cometer o crime. O outro é um crime contra a internet, contra o computador. E os crimes virtuais comuns é utilizar a internet apenas como forma ou instrumento para me realizar um delito que enquadra no Código Penal comum, por exemplo, né? Um crime comum. Distribuição de conteúdo pornográfico infantil, né? Com mensagens, e-mails, ou seja, o computador é só um meio, tá? É só um meio. O outro, eu uso o computador para cometer o crime. E o outro, né, que é o misto, o puro não, é contra o computador. O misto, eu uso o computador. O computador ele não é meio, ele é necessário, eu preciso, né? Geralmente é o computador, o hacker, que eu coloco isso, né? E lembrar também aquela relação, né, diferenciação, né, do que é um hacker, né, os tipos de crime, os tipos de crime que a gente tem, reler toda aquela aula. Também a classificação de interno e externo, né? O interno são aqueles indivíduos, né? O vulgarmente denominado os hackers, né? Que ele tem informações sigilosas superiores. E o externo é aquele que é externo, mas ele entra lá dentro e consegue, né? O criminoso informático. Então, o criminoso informático ele é dividido entre externo e interno. O interno ele está lá dentro e ele consegue. O externo não, ele invade todo o sistema aí da empresa para cometer o crime. A questão de hacker, né? A questão da pirataria e os tipos de crime, né? Espionagem, violação de autoridade, falsificação de computador, de programa, vazamento, sabotagem e etc, né? Todos aqueles crimes que a gente tem. E os meios também que a gente utiliza lá, né? Para a gente conseguir cometer esses crimes aí. E os crimes também, dá uma lida lá no rol de crime, a questão de o que é dolo, né? Quando eu faço porque eu quero, a culpa eu não queria, mas eu faço, mas geralmente esse tipo de crime, geralmente eles são de dolo, né, a tipificação dele. E tentar também lembrar dos crimes de informáticas impróprios, né? Quais são os próprios? Aqueles no qual o computador é usado como instrumento para execução do crime, mas não há ofensa ao bem jurídico violado. Os crimes informáticos impróprios, que são calúnia, difamação e injúria. Aí a gente também definiu cada um deles lá em sala de aula. Os crimes informáticos próprios é aquele de interceptação, delitos informáticos, ou seja, né, o informático próprio é aquele em que o bem jurídico protegido pela forma penal é inviabilizada da informática e autonomia. Ou seja, ele é próprio, né, é diferente do impróprio. E lembrar também dos tipos de crimes que a gente colocou lá para vocês, a questão de cada um deles, né? Dá uma lida lá na aula, tá lá em anexo para vocês. E qualquer dúvida também a gente vai estar aberto aqui, vai abrir um link para vocês tirar as dúvidas. Lembrar também dos exercícios e, por fim, do direito do consumidor. Lembrar com relação aos direitos do consumidor na era da internet, a diferenciação do tipo, né? Ou seja, né? O que é um consumidor, qual que é a relação de consumo, aquela que a gente desenhou, né? De um lado eu tenho um consumidor, do outro eu tenho um fornecedor. Quem é consumidor? É aquela pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
aquele exemplo que a gente deu em sala de aula, né? Até citamos lá aquela concessionária daqui de Itumbiara, a diferença, por exemplo, dela comprar alguma coisa para o escritório e ela comprar alguma coisa como destinatário final, que não é para ela produzir. Essa seria a diferença, entendeu? E fornecedor é aquela pessoa que fornece, né? Ele fornece um bem ou serviço. Então, é toda pessoa física ou jurídica, pública, privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonificados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Lembrar do consumidor vítima daquele do artigo 17, ou seja, toda vítima do evento, que ele não estava fazendo parte, mas ele se torna vítima do evento. Lembrar da diferença que a gente colocou com relação ao que seria defeito e o que seria, no caso, que é vício e defeito, a diferenciação. Vício é quando tem uma diminuição ou um problema, né, com relação, por exemplo, o computador para de funcionar. É um vício. Defeito, o computador explodiu. Aí é um defeito. Lembrar também das datas, né, de prazo pra gente, que a gente tem para a gente reclamar quando a gente compra pela internet, o direito que a gente tem. E lembrar todas as questões, né? E os princípios. Que está lá no artigo 4º da lei do Código de Defesa do Consumidor, princípio do reconhecimento da vulnerabilidade, princípio da intervencionismo do Estado, que ele vai intervir, princípio da harmonia dos interesses, princípio da boa-fé e da equidade, princípio da transparência. Lembrar também dos direitos básicos do consumidor, lá do artigo 6º, proteção da vida e da saúde, educação do consumidor, liberdade de escolha de produto, informação, proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, proteção contratual, indenização, acesso à justiça, facilitação da defesa de seus direitos, qualidade de serviço e produto. Lembrar, né, que quando a gente estudou, a gente viu com relação à responsabilidade. Quando é responsabilidade civil, ela é subjetiva, ou seja, numa relação de normal, eu preciso provar que a pessoa agiu com dolo, que é vontade, ou com culpa, imperícia, imprudência ou negligência. No caso do consumidor, responsabilidade ela é objetiva. A gente até desenhou no quadro. O que significa ela ser objetiva? Eu independo de provar dolo ou provar culpa. Ela é direta. O que eu preciso provar? Apenas que ocorreu o dano e que eu tenho uma relação de consumo. Eu tenho um consumidor e eu tenho um fornecedor. E aí eu não preciso provar. No caso lá, eu compro um computador, o computador veio com defeito, é o fornecedor que tem que provar que foi mau uso. Eu não preciso provar. É ele que tem que provar. Entenderam? Outra questão também, né? A diferenciação, por exemplo, de bens duráveis e não duráveis, né? Duráveis é que você utiliza várias vezes e não duráveis é aquele que consome, né? Ou se estraga no período que você está utilizando. Lembrar a questão de amostra grátis, serviço bancário, serviço público, a gente utilizou, né? Amostra grátis não existe, tem que se pagar, serviço gratuito também, serviço bancário está incluído. É aquilo que eu te falei anteriormente, né? Responsabilidade subjetiva e objetiva. No caso aí do consumidor, ela é responsabilidade objetiva, né? Ela é direta, eu independo disso, entendeu? E lembrar, né, daqueles exercícios que a gente fez em sala de aula e, se possível, refazer esses exercícios. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente colocar, a gente tá aí aberto para vocês responderem. Só recordando, defeito é anomalia que compreende a segurança que se espera utiliza de um produto ou serviço. Ele causa dano físico ou patrimonial ao consumidor. Isso é o defeito. O vício é a anomalia que compreende a qualidade ou a quantidade de um produto e serviço, que é duas coisas diferentes.
ok? Lembrar também do acidente de consumo, né? E também das responsabilidades. A gente até leu esse artigo em sala de aula, que é o artigo 13, que fala o seguinte: comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, do fabricante, ou seja, quando eu tenho uma relação de consumo, eu não vou chamar só quem fabricou, mas quem vendeu também. O site que está disponibilizando, às vezes a gente não entra num site, por exemplo, é um site que está vendendo de outro site um produto que é fabricado por outra pessoa. Todo mundo é responsabilizado. Todo mundo é responsabilizado. Eu entro lá, por exemplo, no Magazine Luiza, ele está vendendo um computador para outra empresa. Todo mundo é responsabilizado. É solidário. Eu vou chamar todo mundo aí nessa responsabilidade, nessa responsabilização. Ok? E aí, finalmente, né, que a gente viu também, como é que então, se eu sou fornecedor, como é que eu posso ter a exclusão? Eu só vou ter exclusão dessa ilitude ou exclusão dessa responsabilidade se eu provar que eu não coloquei o produto no mercado, que embora haja colocado o produto no mercado defeito inexiste, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. Não coloquei, por exemplo, a pessoa comprou um computador, um iPhone, um celular nos Estados Unidos e trouxe para cá. Aí eu vou provar, não, eu não coloquei esse produto aqui no Brasil, ele foi colocado nos Estados Unidos, então não tem responsabilidade. Ok. Coloquei, mas o defeito é seu. Eu provo que não existe o defeito. E segundo, eu provo que a culpa é exclusiva do consumidor ou de outra pessoa. Aí eu que tenho que provar. E é exclusiva. Não é concorrente. Falar, não, a culpa é dos dois, acabou. Ok? Essas dicas por enquanto é o que a gente ia fazer. Releiam as aulas. Releia a aula de contrato também, aquela aula que a gente até colocou no quadro, vocês anotaram, sobre os tipos de contratos, contratos na internet. E qualquer dúvida a gente volta a falar aqui. Valeu, pessoal. Obrigado.